Fala, nação havaiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Avaí, dessa vez 11ª rodada da Série B, Avaí e CRB na ressacada, sábado, 8h30, e vamos falar então desse confronto, mas para isso eu já peço para você deixar o seu like aí, que é muito importante, se inscrever no canal, batemos os 11 mil inscritos, mas não queremos parar por aí, quanto mais inscritos melhor, então já manda o vídeo aí para o amigo havaiano, amiga havaiana, o pessoal que não conhece o canal, se inscrever no nosso canal e também convidar a todos vocês para, após o jogo, live de pós-jogo aqui no canal Isto é Avaí. Então, já chegou do estádio aí, já bota no Isto é Avaí. O Diego Canhete já vai começar a puxar essa live aí com vocês. Então, fica ligado aí, ativa o sininho, as notificações, que é importante. E também quem puder já hypar esse vídeo aí logo no começo, essa nova opção que o YouTube deu aí de hypar o vídeo, por favor, hype o vídeo. Pelo celular é só arrastar para o lado nos comentários que aparece a opção de hypar o vídeo. Então já dá essa moral para a gente, além do like, compartilhar e seguir a gente em todas as outras redes sociais. E, se der mais, vira membro aí embaixo, R$ 4,99, que dá uma força muito grande. Mas, como eu estava falando, hoje é pré-jogo de Avaí CRB, mais um jogo importante para o Avaí. Avaí que atualmente tem 16 pontos, ocupa a 9ª colocação, jogando com um adversário direto, o CRB que está em 5º colocado, 18 pontos, e reencontrando um velho, mas nem tão velho assim, conhecido, né, Canhete? Mister Barroca na ressacada. Encontrando o Mister Barroca e a sua família, né? A sua pequena família, que já começa a formar a família Barroca novamente ali no CRB, né? Alguns ex-jogadores do Avaí, o que me causa uma certa ansiedade, seu Fernando, porque nessa Série B desse ano a gente tem tido alguns azares, por assim dizer, contra os ex-jogadores, né? A gente tem levado muitos gols aí da lei do ex, né? Mas campanhas muito parecidas, né? O CRB tem apenas uma vitória a mais que o Avaí, apenas 2 pontos a mais. Vamos ver o que o Barroca vai aprontar. A gente sabe como é que ele joga, como é que ele gosta de formar a equipe, né? Ele que vem de um bom resultado aí contra o Remo, né, na última rodada. E, enfim, conseguiu um bom resultado e vamos ver como é que ele vai se portar agora como visitante aqui na ressacada. Isso aí, só antes da gente colocar o campinho, passar nos desfalques do Avaí, porque temos desfalques importantes para essa partida, temos que quebrar a cabeça aí, pensar como é que o Jair vai escalar esse time. Quero colocar aqui a tabela do campeonato. Então, a gente vê aqui o Goiás na primeira posição com 23 pontos, Coritiba 20 pontos, Novo Horizontino 19, Cuiabá 18, o CRB, nosso adversário, também tem 18, está em 5º. A gente vê o Avaí aqui em 9º com 16 pontos, ou seja, é importantíssima a nossa vitória, né, Kennedy? Para não desgarrar desse bolo de cima do G4, porque tudo bem, ainda é começo de campeonato, mas se desgarrar, quem sabe uma hora fica muito longe, perde ânimo e não chega mais, né? Não, desgarrando, aí começa um outro problema, né? Que é ter que fazer campanha de recuperação, né? Você fica sem margem para erro e oscilações vão acontecer. O Goiás ainda é um time que ainda não oscilou, né, na competição, mas daqui a pouco vai dar uma tropeçada aí também, vai ficar umas rodadinhas sem ganhar, como todo campeonato acontece, mas é muito importante, ainda que no começo, né, ainda que com um pouco mais de 25% da competição tendo desenvolvido já, é importante manter-se sempre no pelotão, né? Mister Claudiola, nosso salvador, já cansou de nos ensinar, né, que importante é manter ali sempre 3, no máximo 6 pontos distantes do G4, para que na reta final dê o sprint ali e consiga vencer, mas que para a gente conseguir manter a esperança e uma consistência na competição, é importante estar sempre pontuando, né? Então é o que a gente espera que o Avaí faça valer aí o seu mando de campo e consiga mais uma vitória na ressacada, o que faria a gente saltar na tabela aí de classificação, passar o nosso adversário de amanhã, que é o CRB. Isso aí. E vamos começar então falando do Avaí, nosso time, nossa paixão, nosso grande amor, que tem desfalques para amanhã, Canhete, desfalques até que eu considero importantíssimos, acho que 2 dos jogadores mais regulares aí da temporada, né? Um muito regular, o outro também, mas um pouco menos, né? Mas também tem sido peça importante no time do Avaí. O Zé Ricardo passou por uma cirurgia aí de emergência, podemos dizer assim, né? Ele teve um apendicite e teve que operar aí.
vai ficar, acho que um bom tempo fora aí, pelo menos um mês, não sei exato o tempo que demora uma recuperação de apendicite, mas acredito que seja como é uma cirurgia um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, demore mais tempo. E o nosso zagueirão Jonathan Costa também está fora por sentir um desgaste aí, então vai ficar, lesão de grau 1, pode ficar de 1 a 3 semanas fora, o que complica aí para o nosso professor Jair, né, Canhete? Vou colocar o campinho na tela. Até essa era a última escalação do Avaí. Opa, tá meio estourado aqui. Aí, melhorou. A última escalação do Jair com 3 zagueiros, sem o Zé Ricardo, que continua fora agora. E aí, Canhete? Se você fosse professor Jair, cara, como você escalaria o time do Avaí? Como eu montaria esse time aí, seria Igor e mais 10, né? Igor e Gold e mais 10. Mas aí a torcida ia cair de pau em cima de mim. Mas eu começaria, na verdade, Fernando, falando sério agora, para mim já teria que ter uma mudança já ali atrás, já no gol, né? Na primeira peça ali, eu já colocaria o César ali, o Igor Bom, infelizmente, não está numa fase muito boa, não só para ele como para o clube. Então eu acabaria entrando com o César ali, né? Voltaria com o César. Da mesma forma que ele perdeu a titularidade, agora é a vez do Igor, né? Dar uma descansada, pelo menos na minha avaliação. Eu já entraria com essa modificação aí no time do Avaí. E com relação à defesa ali, eu acho que não tem muito o que inventar, né? A gente viu que contra o Coritiba ali, esse sistema de 3 zagueiros talvez não. O Avaí não se adaptou muito bem, mas por outro lado, o Pedrão, ele é um jogador que precisa, né, tá jogando com outros 2 zagueiros. Ele vai bem justamente nessa formação aí, né? Como a gente não vai ter o nosso melhor zagueiro, ou um dos nossos melhores zagueiros, que é o Jonathan Costa, e também a gente tem esse desfalque no meio de campo importantíssimo, que é o Zé Ricardo. Eu fico nessa dúvida se ele vai acabar repetindo essa escalação dessa última partida contra o Coritiba, ou se vai acabar voltando aí por ser um jogo em casa, né, contra um time que costuma ser mais reativo, jogando fora de casa, que é o estilo do Barroca, né? Pelo menos dessa readaptação que ele teve à Série B, né? Ele que pelo menos quando passou aqui na ressacada, jogava de uma forma mais reativa, principalmente quando jogava fora de casa, né? Então eu acho que o Jonathan Costa já tá fora, né? Isso aí é certeza. Então já daria para tirar o Jonathan Costa aí e faria o. Aí fica aquela dúvida: vai entrar com o Wanderson, será ali? Vai promover essa. Acho que estreia, né? Do Wanderson, que seria. Ou vai entrar, botar apenas o Pedrão, vai confiar no Pedrão ali e vai de repente que o Barreto vai acabar voltando para compor fazer um terceiro homem ali nessa linha, né? São muitas modificações. Eu não sei como é que ele vai entrar, não, mas eu entraria assim. Tu queres opinar também? Eu já vou dando a minha Cara, escalação eu aqui. vou dar minhas opiniões aqui. Vou dizer que eu concordo contigo em relação ao goleiro. Acho que o Igor precisa de um banco, não como o Machini falou na última live de pós-jogo de 30 anos, né? Mas eu concordo contigo. Acho que o momento do Igor não é bom e futebol é momento. Por mais que o goleiro tenha que dar mais tempo, ele precisa pegar um banco. Cara, sobre os 3 zagueiros, eu acho que o Jair vai desfazer esse esquema aí. Foi uma questão circunstancial, até porque a gente não tinha o João Vitor ali, que provavelmente volta, né, para esse time. Vou até colocar ele aqui já no meio de campo, mais aqui do lado direito, como ele vinha jogando. E porque os outros 2 zagueiros que a gente tem, um que é o Wanderson, que jogou só uma partida contra o Barra, não é um cara com características parecidas ao Jonathan Costa, de velocidade, então eu não vejo ele agregando tanto assim. E como eu falei, eu acho que foi uma questão circunstancial ali dos 3 zagueiros contra o Coritiba, pelos 2 desfalques no meio campo. Eu acho que ele vai voltar com o João Vitor, vai manter o Barreto de meio de campo. Aí vem a minha opinião, né? Eu acho que ele vai manter o JP, apesar de tudo, né? Dos 3 jogos seguidos que ele vem sendo substituído no primeiro tempo. Mas, cara, eu acho que o momento é do Mendes. O momento é do Mendes. O Mendes já mostrou nesses últimos 3 jogos que ele tem condições sim de ser titular do Avaí. Eu acho que ele tá merecendo ser o titular do Avaí, até porque o JP não vem mostrando isso. Parece que depois do jogo com o Avaí lá contra o Goiás, depois do gol que ele fez, lá ele Descambou. acabou, desmoronou. Então eu entraria com o Mendes, cara. Acho que ele dá uma outra dinâmica para o time do Eu Avaí. também. E eu queria muito poder ver a volta do Mário Sérgio na lateral esquerda. Acho que o Andrei tá quebrando um galho ali, pô, tá fazendo boas partidas até. Só que ele não é lateral de ofício e isso acaba gerando muito espaço para os times, né? E o Mário dá uma consistência defensiva melhor para mim do que o Andrei.
E se a gente já jogar com o Mendes, que é um cara que tem mais passe, pode ser um pouco mais ofensivo, eu não vejo necessidade de ter um lateral esquerdo tão ofensivo. Pode ser não que o Mário seja um cara muito preso, ele também vai ao ataque, mas não precisa ter um cara tão ofensivo ou com características de meia, né? Um cara que vai afunilar tanto para o meio, sendo que a gente já vai ter um meia muito competente que é o Mendes, na minha visão. E no ataque, cara, me desculpa, mas o nosso camisa 7 não tem condições ali de iniciar como titular. Eu voltaria assim com o Aleph Manga e faria esse time. Eu não sei se tu concorda comigo, se eu Concordo. posso manter o campinho do jeito que eu falei aí, enquanto tu vai falando, como é que tu quer fazer, cara? Enquanto eu vou falando aí, tu já pode ir trocando ali, porque eu concordei na última live que eu participei, né? Ainda eu falei, não, isso aqui eu vou falar do Felipe Leite, isso aqui. Ele que diz que, e concordo com ele, o Igor ele é melhor quando entra no segundo tempo mesmo, quando já pega uma zaga mais cansada ali, que querendo ou não, ele tem essa velocidade, né? É, e ele consegue ganhar dos zagueiros ali na corrida, então ele pode ser muito importante no segundo tempo, sim. E o Mendes, ele já mostrou, ele tá. Esse sim tá pedindo passagem há algum tempo aí, né? Então, tá na hora dele ser titular, né? Acho que não foi titular ainda, tá na hora dele mostrar o seu valor aí. De repente, o JP dá uma descansada aí e vir como opção, de repente, para um segundo tempo aí, para de repente fechar a casinha, na hora que o Avaí estiver ganhando 2-0, talvez seja mais interessante. Com relação ao Mário Sérgio ali, eu também torço para que ele volte, não que o André esteja abaixo. Mas é porque, justamente, né, com o Mendes ali na frente tem uma característica mais ofensiva, a gente vai precisar de uma recomposição mais defensiva ali. O Mário Sérgio faz isso muito bem. E com relação aos três zagueiros, eu aposto que vai ser dois mesmo, justamente porque se entrar com três zagueiros, o Wanderson ali, não tem reserva, né? E se alguém machucar, aí vai ser obrigado a trocar o esquema de qualquer forma, o que eu não acho interessante, né? Então, eu acredito que vai ser isso daí mesmo, essa escalação. Até tem o Everton, né? Mas, pô, o cara chegou agora, não parece estar muito vamos dizer Em assim, na forma. ponta dos cascos, né? Para não dizer outra Ele foi coisa. relacionado no último jogo, né? Foi relacionado, mas eu acho que foi mais foi circunstancial ali, pô, tô jogando com três zagueiros, se der algum problema, melhor trazer mais um cara pro banco, enfim. Até porque o Avaí também não tinha muitos meias, né? Cara, outra substituição que eu faria seria a troca do Marcos Vinícius pelo Railan. Só Ah, que sim. eu acho muito difícil dele fazer isso. Vou parafrasear o meu irmão, Felipe Leite, que acha muito difícil porque é descaracterizar demais o time. Então, o time já vai estar mexido, entre aspas, né? Principalmente pela ausência do Zé Ricardo, que faz uma falta imensa para o Avaí, que inclusive já deixo o apelo aqui para que o Avaí busque um jogador com características parecidas nessa janela, porque tem todo o tempo da lesão, tem o tempo de voltar, tem o tempo de voltar ao ritmo. A gente sabe que não é de uma hora para outra que ele vai conseguir, e eu acho que é um cara que vai fazer muita falta, porque a gente não tem outro cara no elenco com características parecidas com ele. O Barreto pode fazer essa função, mas para mim não faz parecido com o Zé Ricardo, não. São características diferentes. Eu acho que um volante pegador, um cara que brigue muito no meio-campo do Avaí, que ajude a saída de bola, vai ser muito necessário. Então, por isso eu faço esse apelo aí para o Freeland, é que ele vai ficar no Avaí, né? Para que ele olhe com carinho essa posição, porque a gente acabou de perder um cara que é titularíssimo do time. E outra característica também do Zé Ricardo é que se tu olha o mapa de calor dele, ele corre o tempo todo, né, cara? Ele preenche ali, faz o box to box, né, de área a área o tempo todo. É um jogador incansável na recomposição defensiva ou na transição ofensiva ali, ele preenche bem o espaço. É um jogador realmente de uma característica singular aí no time do Avaí e precisa de alguém com essas mesmas características aí para o restante da temporada, porque vai acontecer de ter suspensão novamente, pode ter uma outra lesão, né? E essa recuperação de apendicectomia aí, né, faz essa retirada, quando é por vídeo, né, videolaparoscopia, a recuperação tende a ser mais rápida. Então vamos torcer para que tenha feito essa cirurgia por vídeo e que aí mais brevemente, né, quem sabe aí 4 a 6 semanas aí esteja de volta o time do Avaí. Não, inclusive aproveitar, né, Canhete, para desejar uma ótima recuperação para o Zé aí, que ele fique bem o quanto antes, porque o Avaí precisa de você, Zé Ricardo. Volte logo. Bom, acho que do time é isso aí, cara. Eu acho que nosso Aí, e a torcida nosso também, se, campinho. se discordar, né, quiser deixar o comentário aí embaixo também, deixa a sua escalação aí, vai ser interessante a gente saber qual que é a opinião de vocês. Exatamente. Deixa a escalação e eu vou deixar algumas perguntas aí, né? César ou Igor Bom? Andrei ou Mário Sérgio?
Igor ou Manga? JP ou Mendes? Que mais que eu posso perguntar? Acho que tá bom, Três, né? três zagueiros ou quatro meias? Enfim, aí vocês deixem aí a opinião de vocês nos comentários. E queria aproveitar, Canhete, para passar então em mais uma coisa da partida de amanhã, que é o nosso querido árbitro, o homem do apito, que será Jefferson Ferreira Moraes, do estado de Goiás. E ele já tem aí uma experiência grande em apitar jogos do Avaí, já apitou alguns jogos, inclusive na Série A. E, por coincidência, né? Olha só, o primeiro jogo que ele apitou do Avaí foi um Avaí CRB, com uma vitória em 2018, vitória de 1-0, gol de Pedro Castro. Seria um presságio para coisas boas, cara? Saudades do Pedro Castro. Tomara que seja uma coincidência positiva, né? O Avaí tá precisando dessa vitória aí. E vamos torcer para que o árbitro aí, seu Jefferson, faça uma noite feliz, né? Que não. E mais do que ele, o VAR, né? O VAR é que me preocupa, que me causa espécie aí, porque nessa última partida contra o Coritiba tivemos duas intervenções ali que, né, com relação a cartão vermelho ali, que poderia de alguma forma contribuir positivamente para um resultado melhor para o Avaí, né? Mas, enfim, o VAR interferiu de uma forma muito negativa, principalmente na segunda expulsão ali, ou, quer dizer, no segundo lance, né? Que o juiz já expulsou direto e acabou depois voltando dando cartão amarelo, né? Vamos torcer para que o VAR não queira aparecer e o seu Jefferson aí consiga fazer uma noite feliz, uma arbitragem que passe, que a gente nem lembre dele, que quando a gente não lembra da arbitragem, significa que foi muito bem, né? Só trazer informação, ele já apitou 10 jogos do Avaí, tá? É bastante jogo. Esse ano ainda nenhum, mas ano passado ele apitou um só, que foi Mirassol 0, Avaí 0, que um 0-0 na Série B, né? E, enfim. E também trazer o histórico de confrontos entre Avaí e CRB, um confronto aí que o Avaí ano passado, por exemplo, ganhou os dois jogos, né? Ganhou de 2-1 na ressacada e também 2-1 lá no Trapichão, com dois gols do Giovani, que inclusive está no CRB. Então foram 25 confrontos na história entre Avaí e CRB, e o retrospecto aponta 12 vitórias para o Leão da Ilha, 4 empates e 9 vitórias da equipe do CRB. Então o Avaí tem um retrospecto positivo aí contra o CRB. Esperamos amanhã botar mais uma vitória nesse cartel aí do Avaí, para que a gente continue na frente do CRB. Esperamos que o seu Dairone continue sendo, né, um abraço pro querido Dadá, que ele continue sendo nosso querido freguês aí, né? É isso aí, Canhete. E vamos falar então da equipe, né? O Galo de Campina, o CRB do Mister Barroca, que vem para uma partida fora de casa amanhã. Ao que tudo indica aqui, basicamente, né, pelas informações que a gente tem, bem completinho. Só o Brenner Culano, que passou por uma cirurgia odontológica, está fora, mas o provável CRB, segundo o GE.com, tem o goleiro Matheus Albino, o Everton, Luiz Segovia, Henry e Matheus Ribeiro, sim, aquele mesmo, pessoal. Meritão, GG, aquele mesmo, Danielzinho, Thiaguinho, Mikael e Douglas Baggio. Essa é a equipe do CRB com Mister Barroca aí no comando. E Canhete, que destacar aí, o que falar de CRB de Mister Barroca? Os principais jogadores do CRB aí, né? Inclusive o CRB que vem fazendo uma campanha, pelo menos na minha avaliação, surpreendente, né? Para mim que ia acabar brigando ali contra o rebaixamento, de repente até seria um dos rebaixados, né? Como a gente citou aqui naquela live, naquela tier list, né? Pré-Série B. Vem fazendo uma campanha regular até aqui, uma campanha muito boa de disputa de acesso, é algo que faz tempo que o CRB não consegue fazer. Tem jogadores interessantes ali, né? O próprio goleiro, né, Matheus Albino, que foi o maior destaque, né, da última partida, recebendo nota 10 aí no SofaScore, porque pegou um pênalti, né, e acabou fechando o gol, que acabou provocando a primeira derrota do Remo nessa Série B. Foi um resultado muito, muito bom para eles. Seria um grande destaque, né? Os outros destaques na zaga ali, o Segovia, né, um jogador bastante experiente, já de Série A, e aí tá na Série B, fazendo também uma boa campanha ali, o CRB, né, que sofreu apenas 8 gols até aqui, menos de um gol por partida, né?
O Maestro GG, que é o teu grande destaque aí também, né, que a gente estava conversando aqui antes, é, querendo ou não, oferece perigo sempre, né? Vamos ver como é que vai ser fora de casa. E ainda tem outros jogadores, né? Lei do ex aí que não apareceu aí, mas pode ser que aconteça a lei do ex aí, principalmente, né? O seu Giovani, o seu Gazão aí que estão chegando. Tem a chegada de William Potker, que essa semana também acabou se transferindo, né, para o CRB. Não sabemos se estará apto, né? Se o Barroca vai querer colocá-lo aí, mas enfim, são muitos ex e eu começo a ficar até, de certa forma, temeroso, viu, seu Fernando? Cara, eu acho que não dá tempo ainda pro Potker jogar contra o Avaí, né? Acabou de chegar, foi acho que anunciado ontem, seria meio absurdo já Mas ele. estava em atividade, né? Se ele tá no bid, É, mas pô, ele teria que ter viajado direto para Florianópolis, nem para ir para Maceió, né? Nem vai conhecer o CT do CRB e já vai jogar contra o Avaí de novo. Olha, eu não vejo também como uma coisa ruim se ele jogar, tá? Porque não é sim. um jogador que tem, pelo menos no jogo que Nossa, jogou aqui contra o Avaí, que fez a diferença. É um jogador mediano para ruim, assim. E a gente sabe como ele estava, né, na última temporada. Do CRB, acho que dá para destacar um bom momento do Matheus Albino. Eu, particularmente, já falei aqui em outros pré-jogos, né? Até ano passado, o Dadá me criticou, porque eu falei que não achava o Matheus Albino grandes coisas. Enfim, acho que ele está num momento até melhor que ano passado, que eles elogiavam muito o Matheus Albino, só que para mim não é um goleiro mais ou menos assim, não vejo grandes coisas nele e acho até que ele rebate algumas bolas também, uma coisa que o Igor Bom tá fazendo também que tá me deixando irritado. Concordo contigo ali, principalmente no Segovia, um cara que chegou ano passado no CRB, mas é um bom zagueiro. E como tu já adiantou aí, meu destaque vai para o Maestro GG, né, que tem sido um fator desequilibrante, vamos dizer assim, para o CRB, um cara que tem uma qualidade de passe, tem uma bola parada importante também, vários, né, cruzamentos na área, acaba saindo gol do CRB. Então, um cara que, para o Barreto, né, se for escolhido como volante do Avaí, ficar ligado, chegar junto, chegar perto dele, tentar não deixar ele jogar tanto assim, porque é uma peça importante do time do CRB e a maioria das jogadas do CRB saem do pé dele. Então, vamos dizer assim, a cabeça pensante do CRB, né? E, cara, tem o Douglas Baggio, um cara que eu não acho ele um grandíssimo jogador, mas dos tempos ali de Botafogo, é um cara que sempre incomodava o Avaí, então não tem uma boa lembrança dele, assim, então mais um pro Avaí ficar de olho. E queria destacar também sobre essa campanha do CRB fora de casa que tu falou, Canhete, é que eles têm uma campanha igual a do Avaí, né, fora de casa. Eles conquistaram 5 pontos, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Só que eu estava olhando aqui os adversários do CRB nessa campanha. A vitória fora que eles têm foi contra o Atlético, que para mim é um time que não vai brigar. A derrota deles para o Atlético Paranaense, ou seja, quando pegou um time um pouquinhozinho melhor, já perdeu. Empatou com o Paysandu, que é o Lanterna, fora de casa. Empatou com o Amazonas, fora de casa, que a gente também sabe que o time é fraco. time E perdeu horrível. o Fogo, fora de casa. Então, assim, fora de casa, a campanha do CRB é fraca. Não é uma campanha de time que vai subir, né? A não ser que comece Uhum. a ganhar dos times que estão brigando lá em cima. Mas a gente pode ver que todos esses times que eu citei, tirando o Atlético Paranaense, que talvez seja o ponto fora da curva, são times que não vão brigar, são times que são mais fracos, né? Então, eu acho que o Avaí precisa vencer o CRB. Assim, até como a gente falou, Obrigação. se o Avaí quer subir, tem que vencer o CRB dentro de casa. E, sim, vendo a campanha deles fora de casa, para mim, um resultado que não seja vitória é um péssimo resultado para o Avaí. E por mais que está ali em quinto lugar, né? Como tu destacou muito bem essa campanha fora de casa do CRB, é um jogo que, pô, é em casa, né? O Avaí tem que fazer valer o seu mando de campo, é um jogo que tem que ganhar, porque, querendo ou não, hoje é um confronto direto, né? É um time que está acima do Avaí na tabela, e é uma rodada, como o Avaí não pontuou na última rodada, é super importante o Avaí voltar a vencer, voltar a pontuar, garantir esses 3 pontos, porque automaticamente vai ultrapassar o CRB na tabela. E lá na frente, lá no final do campeonato, quando a gente for avaliar os confrontos diretos, vai ser um que o Avaí já ganhou, né? Então, se por um acaso conseguir um empate fora no segundo turno, tá excelente. Fez 4 pontos em cima do CRB, eles fizeram um só em cima da gente. Então, é uma final que foi vencida, né?
E aí vai ter que trabalhar para recuperar esses pontos fora de casa que acabou perdendo aí nas últimas partidas, né? Cara, eu vou além. Eu acho que até que o CRB é um time que o Avaí pode vencer duas vezes, porque tem um bom histórico também jogando lá em Alagoas, né? É um estádio que o Avaí já aplicou 4-0 no CRB, enfim, não é um adversário que a gente recentemente pense, meu Deus, vamos jogar contra o CRB. Acho que o CRB tem seus méritos, sim, só que hoje eu acredito que o Avaí tenha totais condições de vencer o jogo amanhã, Sim. apesar dos desfalques, né, que a gente já falou aqui. Apesar dos desfalques, eu acho que o Avaí tem totais condições de vencer amanhã. E já vou adiantar meu palpite aqui: 2-0 Avaí, um gol do Manga e um gol do Marquinhos Gabriel. Já peço para a galera deixar o palpite aí nos comentários. Canhete, palpite. Eu apostaria num 2-0, mas já no primeiro tempo, tá? 2-0 no primeiro tempo, já para trazer uma calmaria para que o Igor consiga entrar no segundo tempo, brilhar, fazer mais um gol, né? E aí fechar o placar. E vai acabar tomando um, né, de alguém, algum ex-Avaí aí, isso é fato, né? Então eu acredito que o placar vai ser 3-1 amanhã pro Avaí. E vamos lá, um gol do Manga, um do. Acho que o Mendes vai acabar entrando aí de titular, vai acabar fazendo um gol para manter a sua sequência de titular daqui para frente, no lugar do JP. E aí, um gol do Igor, né? No final do jogo ali, a hora que o CRB fizer um 2-1, começar a meter uma pressão, o Igor vai dar uma escapada lá, vai meter um golzinho. E toda a nação havaiana vai ter que comemorar um gol do Avaí, do gol do Igor fazendo a máscara. É isso aí, galera. Deixa o palpite aí nos comentários. Deixa o like também, se inscreve no canal. Canhete, faltou falar alguma coisa de Avaí CRB? Amanhã, 8h30, todo mundo na ressacada. Vai ter uma livezinha aí um pouco antes, mais cedo, pra gente fazer um pré-jogo, fazer um esquenta, né? Pra quem estiver indo pra ressacada, pra quem tiver a fim de escutar um pouco mais aí sobre Avaí. E também, logo após o jogo ali, uns 5 minutinhos, 3, 5 minutinhos após o apito final, estaremos prontos aí para repercutir aí o jogo de Avaí e CRB e comentar, falar de Avaí, que é o que a gente gosta, né? É isso aí, galera. Chegando em casa, ou já se você não puder ir à ressacada, chega junto no canal. A partir do apito final do árbitro, estaremos ao vivo aí para falar, se Deus quiser, de mais uma vitória do Avaí e se consolidando aí no G4 e brigando pelo acesso. Beleza? Tamo junto, deixa o like, valeu, é nóis.